em primeiro lugar, é uma imensa honra para mim, porque, na verdade, nós somos praticamente espécies em extinção, porque vocês cultivam a arte do ouvir, e isso está se perdendo, e eu ainda sou daquelas poucas pessoas que ainda falam sem ter que olhar no Google. Então, aqui é praticamente uma Galápagos, né? Vamos celebrar esse momento do encontro, que isso de alguma maneira está se perdendo. Antes de mais nada, eu quero mostrar para vocês, eu vou fazer um teste de atenção, para ver se vocês estão, né, atentos, a gente consegue projetar. Ah, tá lá. O negócio é o seguinte, tá? Atenção. Vocês estão todos focados, são profissionais que prestam atenção direitinho, fazem a lição de casa, etc. Eu vou testar para ver se vocês estão ligados, tá bom? Então eu vou mostrar uma coisa muito dinâmica, que é um jogo de basquete de rua. Você tem duas equipes, camisa branca, camisa preta, tá bom? E vocês vão contar quantos passes de bola o time branco faz. Só o time branco, tá bom? Posso soltar? Eu só vou passar uma vez. 3, 2, 1... This is an awareness test. Olha lá. Vamos lá. Branco e preto, How many certo? passes does the Tá team dando in para ver white aí? make? Vamos lá. Tac, 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 tac. Quantos? The answer Quem is viu 13. o mico preto? Quero ver, sabe quem viu o mico preto? But Alguém viu o mico did preto? you see the moonwalking bear? Duas pessoas, presta atenção, ele vai voltar. Isso é do tempo que a gente rebobinava a fita, vocês não vão lembrar, claro. Olha lá. Olha lá o mico preto, ninguém vê. Ele ainda paga de Michael Jackson, ele ainda faz um moonwalking, tá bom? Eu adoro esse vídeo, eu mostro toda vez que eu vou e ninguém me aguenta mais, mas eu acho que a gente tem que ver isso todo santo dia. Sabe por quê? Por uma razão que inclusive é uma razão de humildade. Quanto mais a gente acha que a gente está prestando atenção, quanto mais a gente acha que a gente está focado, é nesse momento que a gente come bola. Tá bom? Então, eu já vi isso em vários cenários, eu vi isso no mercado corporativo, sei lá, trabalho na Microsoft, a Microsoft está lá, time branco, time preto era a Apple, um olhando para o outro, um olhando para o outro, aí aparece quem? O Google. Aí o Google, aí aparece o Yahoo, sempre aparece a Nokia contra a Ericsson, quem que aparece é a Apple com o iPhone. Quanto mais a gente foca, mais a gente se distrai para alguma coisa essencial. E é isso que eu quero chamar um pouco... Ih, agora vem coisa de louco aí, se eu parar YouTube... Bom que foi só isso que apareceu, né? Já pensou se aparecesse alguma coisa mais estranha? Puxa, que graças a... Obrigado, algoritmo, você está... Para com isso, pelo amor de Deus. Então, na verdade, assim, eu sempre faço essa brincadeira justamente para a gente acertar um pouco... 3, 2, 1, vamos lá, não? Coisa errada, 1, 2, 3, foi. Então eu trabalho aqui, vamos ver se a gente consegue colocar direitinho, eu trabalho na BRQ, a BRQ é uma parceira aqui da Prodesp, de inúmeras empresas, a gente está à frente de muita coisa legal que está acontecendo, tá? Muita coisa que a gente vê de transformação digital, a gente está ligado diretamente, mas acho que uma das maneiras até de exemplificar essa história um pouco melhor é o seguinte, essa é uma foto do escritório que eu peguei outro dia, está lá 2 colegas, né? Está lá o Jean, está lá o Eliseu, e tem um adesivo na parede que fala o seguinte, transformação digital a gente entrega. Ou seja, a gente está no campo tomando tiro com vocês para fazer as coisas acontecerem. É isso, tá bom? Então vocês já conhecem muito bem o que a gente trabalha. Tem algumas coisas novas que talvez valesse a pena um dia o pessoal mostrar para vocês, que é essa parte de startups e de produtos de inovação que vale a pena eventualmente a gente dar uma olhada. Mas eu quero começar com essa imagem, bananas. Aí você fala, pô, que coisa brasileira, né? Brasil total. Na verdade, eu estava a 10 mil quilômetros daqui, vê que está escrito Mobile Food ali. Por que eu estou mostrando bananas? Quem gosta de banana aqui? Então, preparem-se, vai acabar. Hashtag deu ruim. Vai acabar, não vai ter mais banana, acabou a festa, tá bom? Na verdade, isso já aconteceu uma vez. Essa banana que todo mundo come hoje, no mundo inteiro, qualquer lugar que você for, a mesma banana, ela já é uma gambiarra, porque na época dos meus avós, a banana era diferente. Pode perguntar para eles, a banana era outra. A banana era Gros-Michel, todo mundo no mundo inteiro comia Gros-Michel. Banana é clonada, então a mesma banana era clonada, uma planta é clone da outra, são todas idênticas. Então o mundo inteiro comia a mesma banana. O que acontece? Apareceu um fungo. Né? Que nem o mico preto, apareceu um fungo e o fungo começou a atacar a Gros-Michel. Como todas as plantas são idênticas, o que aconteceu? A Gros-Michel entrou em crise. O que salvou foi um inglês
que por acaso o cara gostava de, sei lá, experimentos com bananas, ok? E aí esse cara tinha criado uma banana que é chamada de Cavendish, e essa banana que hoje domina o mundo inteiro, certo? Adivinha o que aconteceu? Outro mico preto, outro fungo, por causa do aquecimento global. As bananas estão em xeque no mundo. Esse fungo já chegou na Colômbia, não tem até hoje nenhuma alternativa. Eu estou contando essa história e eu juro que vai fazer algum sentido, tá bom? Eu sei que falar de banana é meio esquisito, mas em algum momento isso vai fazer sentido, em algum momento. O que mais que a gente tem de bom aqui? Então, o que acontece? Vocês vieram, estamos aqui em São Paulo e eu queria uma coisa que representasse São Paulo. Domingo eu estava no pátio do colégio, eu falei, vou fazer umas fotos aqui para usar na palestra e tal. Aí eu falei, pô, essa foto, como cara de São Paulo, eu acho que não representa muito, né? Vamos tentar outra? Aí eu tentei essa daqui, eu acho que, não, também não, acho que é um pouco over. E aí, finalmente, eu achei essa fotinho que eu mesmo fiz. E tem uma coisa meio Sampa, né? Alguma coisa acontece no meu coração, na esquina da Ipiranga. Então, na apresentação inteira, eu vou estar usando essa fotinho aí. Mas, antes de mais nada, essa é uma selfie que eu fiz recentemente, estou ótimo. Né? Na verdade, falando em evolução, né? Falando em genética, eu sou praticamente um fóssil. Né? Meu nome é muito fácil me achar, tá? @René de Paula, eu estou LinkedIn, Facebook, YouTube, só no Instagram que eu sou René de Paula Júnior. Tá? Eu estou no mercado há bastante tempo e aí o videozinho aqui, esse era o videozinho que não estava funcionando. Eu tenho que confessar para vocês que a minha história no digital começou lá atrás. Esse era eu. Hein? Lamento, né? Lamento, desculpe. Prometo chegar antes na próxima, tá? Então... Pô, olha só que beleza, né? Cabelos cacheados, um olhar sonhador, um cara romântico, queria mudar o mundo. Isso foi quando eu comecei a trabalhar com a internet e na época saiu uma revista, essa revista de 98, e o título era assim, o Long Boom. Nossa, a internet vai trazer uma época de prosperidade sem fim, de felicidade, de alegria, etc e tal, né? Aí passaram-se 23 anos, esse tem 54 tons de cinza, não é? Esse sou eu ali agora, e a capa da revista é essa, a web morreu. Aí você fala, pô... De novo, o hashtag deu ruim. O que aconteceu de errado, né? Tem essa livraria, eu achei que fez uma brincadeira engraçada. A seção pós-apocalíptica foi para atualidades. Né? Que é isso, né? O noticiário hoje está parecendo algum filme horroroso. Mas o que acontece? Esse foi um dia que ninguém me avisou que eu ia tirar foto. Então, a hashtag é Bad Hair Day, dia do cabelo ruim. Né? O que acontece? Eu estava muito frustrado com o rumo que a internet estava tomando e eu fui fazer um curso lá fora. Esse é o dia que me deram o exemplo. Eu comecei a trabalhar com esses caras, esse lugar chama Singularity University. Eu acabei me certificando, meu nome está no livrinho, eu participei de uns projetos com esses caras, participei de uns projetos com esses. Esse segundo pessoal aqui, eu vou até contar um pouco mais. Foi um projeto em... Quem conhece a Colômbia? Super legal, Colômbia. Medellín tem uma iniciativa de inovação chamada Ruta N, que é genial. Eu vou contar mais. Eu, inclusive, criei um projeto lá que acabou ganhando uma competição, foi muito bacana. Mas por que eu fui atrás da Gringolândia, né? Eles escreveram esse livro, Organizações Exponenciais, que eu acho que... Eu não sou um grande fã mais, eu questiono bastante, mas tem uma coisa no livro que vocês devem ter já passado por isso, que é o seguinte... Toda corporação, não importa qual, ela funciona como um organismo. Se você tiver muitas ideias, você é encarado como um vírus. E aí vem um glóbulo branco, você é fagocitado, vem um glóbulo branco e leva você direto para o RH. Não é isso que acontece. Então, todo mundo sabe aqui que quando você tem ideia demais, você é tratado como um invasor que precisa de alguma maneira, né, ser fagocitado. Essa é uma sacada que eu acho interessante. Mas eu estava desconfortável, realmente, eu perdi muito do meu romantismo com relação à tecnologia por causa desse cara, nem preciso dizer quem é. Né? Quando o Facebook foi criado, eu percebi, cara, não foi por isso que eu tinha uma outra mentalidade, eu queria ajudar as pessoas. O que o Facebook fez? Ele criou um buraco sem fundo, né? Um buraco sem fundo em que você não sabe por que entrou, não sabe quanto tempo você passou, Cara, enquanto isso ele vai pegando as nossas informações, eu falei, cara, não é isso, meu sonho não era esse, eu estava em crise. E quando a gente vê a tecnologia que era para ser libertadora, olha o que virou, a China está usando para os fins mais nefastos, né? Está criando uma sociedade que parece Black Mirror, aquele seriado. Aí eu fiz uma coleção aqui de notícias que tem a ver com tecnologia sendo questionada, né? Por exemplo, várias cidades nos Estados Unidos estão começando a banir reconhecimento facial.
porque isso viola a sua privacidade, isso dá muito errado, tal. São várias notícias, mas a notícia que eu mais gosto é essa daqui. É um sorveteiro em Los Angeles que tem um caminhãozinho de sorvete. Sabe aquele caminhãozinho que passa, as criancinhas vão atrás, ele toca musiquinha, li. Aí o que acontece? Chega lá, chega na fila, um rapaz fala, olha, é o seguinte, eu sou um influencer, você pode me dar uma casquinha grátis? Aí ele ficou tão bravo com essa história que se você falar que você é um influencer, ele cobra o dobro. Eu achei ótima essa história de influencer de YouTube, está cansando. E aí um outro sinal dos tempos que eu achei legal, uma outra coletânea de notícias tal, é essa notícia ali. E se os canalhas brilhantes do Vale do Silício forem meramente canalhas? Eu já trabalhei em várias áreas, né? Em várias áreas a gente sempre foi muito tolerante com aquelas pessoas que têm a ética duvidosa, mas que entregam um número. Isso está começando a mudar. Então eu sinto, o que me anima hoje é que a nossa relação com a tecnologia e com essas figuras que vão um pouco além da ética, está começando a mudar. Veja o movimento Me Too. Essas coisas estão começando a mudar. Essa geração talvez não tenha tanta paciência para esses caras. E tem um termo que eu gosto bastante em grego. Em inglês eles usam esse termo também, chama híbris. Híbris é quando você fica tão certo de alguma coisa, a coisa sobe tanto a cabeça, que você começa a fazer besteira. Quem lembra do Minotauro? Minotauro, labirinto de Creta, o cara que construiu o labirinto, o rei falou, cara, adorei seu labirinto, gostei tanto do seu labirinto, que ninguém mais pode ter um igual, você vai ficar dentro, você nunca mais vai escapar, tchau. Né? E trancou o cara lá dentro, trancou o Dédalo lá dentro. Né? Aí o cara falou, como é que eu saio daqui? Como é que eu saio daqui? Ele fez o quê? Penas de pássaros, juntou com cera de abelha, criou asas e escapou do labirinto, que é muito poético. O filho dele, a coisa subiu a cabeça, ele se empolgou, voou alto demais, o sol derreteu, ele caiu. Ícaro. Então, quando você vê mitologia grega, o pecado dos caras é quando a coisa sobe a cabeça. E quando a gente vê muita gente que lida com tecnologia, a gente percebe isso. Empreendedorismo também, né? A coisa sobe a cabeça. Recentemente, eu estava num evento público também, e era um empreendedor dessa coisa de patinetes urbanos, essa coisa assim, e eu questionei, né, o impacto, porque, puxa, isso tem impacto. Aí vem aquela questão, não, toda inovação gera caos. Se não gerar caos, não é inovação. Foi bom, então fala com a mãe da pessoa que morreu, né? Vou dar o telefone seu, já que... Né? Então, às vezes sobe a cabeça. Como é que a gente... Vocês viram o mico preto? Toda vez que alguma coisa sobe a cabeça, aparece o mico preto. Vocês já viram essa história. Então, eu gosto de honrar a minha herança lusitana, sou descendente de portugueses, e toda padaria está escrito isso aí, servir bem para servir sempre. Né? Nesse contexto aqui, que somos servidores públicos, estamos pensando na população, eu adoraria que a tecnologia tivesse uma mentalidade como essa. Hoje mesmo eu estava numa discussão, nem sei como é que começou no Facebook, em que o cara estava falando, olha, porque o novo marketing político que roubou dados, que usou Cambridge Analytica e elegeu o Trump, eu falei, calma, isso chama barbárie, não chama marketing. Né? Se você trabalha com marketing, você não pode chamar isso de marketing, porque isso é barbárie. Aí ele falou, não, mas uma disciplina ela é meramente técnica, ela não pode... Eu falei, não, toda disciplina tem valores. Toda disciplina, pode ser o que for, medicina, educação, toda disciplina tem valores, você tem que ter algum pressuposto ético lá atrás. Na hora que você tem que fazer uma escolha, como é que você faz uma escolha? Com base em valores. É isso que eu estou tentando resgatar aqui, tá bom? Esse daqui é um livro, a gente trouxe esse cara, Berriquet trouxe esse cara para falar num evento, ele é um brasileiro que dá aula em Harvard, chique, e aí ele fez um livro sobre inovação, e aí o que é legal quando você fala, bom, sobre inovação, ele vai falar sobre tecnologia. Não, ele fala o contrário, que se tem alguma coisa disruptiva hoje, não é a tecnologia, é entender as pessoas. É entender as pessoas, como é que você ajuda as pessoas. Quem descobre como ajudar as pessoas, se dá bem. Porque tecnologia é a mesma para todo mundo, tanto faz, é commodity. Então, como é que você entende as pessoas? Porque a grande questão, e vocês sabem disso, é o seguinte, se a gente não ajuda as pessoas, hoje em dia elas estão tão empoderadas, que elas vão se virar sozinhas. Ponto. Se a gente não ajudar, ela vai dar um jeito. Ela vai usar o WhatsApp, ela vai fazer não sei o que lá. Então, como é que a gente ajuda e faz parte da vida delas? E aí tem uma questão que é curiosa, porque a gente pensa... Eu vim agora... Olha que coincidência. Eu vim de táxi e o taxista falou, o Renê, não sei se você sabe, ele é um senhor. Ele falou, olha, eu tenho que contar para o senhor, é a primeira vez na vida que eu usei um computador. Eu falei, nossa, como é que você conseguiu escapar esse tempo todo? Eu falei, não, eu tinha lá em casa, mas eu não botava a mão e tal. Aí o que ele descobriu? Ele trocou o som do carro e o som do carro dele não aceita CD.
Então, o que ele está tendo que fazer? Converter as coisas para MP3, certo? Tem 77 anos, está descobrindo como ripar CD, virou um pirata. Tudo bem, uns 77. Mas aí tem uma coisa que é engraçada, que eu falei, cara, Ângelo, que coincidência, porque eu estava justamente preparando um slide disso, que era o seguinte, lá atrás, alguém deve lembrar disso, quem gostava de música tinha um bom toca-discos, várias marcas, Technics, Marantz, etc., boas caixas de som e vinil, e era maravilhoso. Começou comprando errado, né? Você lembra disso, né? Conserta em guiça. Bom, o que acontece? Aí passou o tempo e a música agora é isso. Você compra um intenso, que deve custar R$20, é um troco na padaria, e aí você ouve MP3, que é ruim. Eu não sei se vocês já perceberam, mas MP3 é ruim. Você fala, que engraçado o progresso, né? Porque piorou, a música, a qualidade é pior. Mas o que acontece? Isso é mais conveniente. Isso facilita a vida das pessoas. Então, que curioso, a conveniência hoje em dia é mais importante do que eventualmente a qualidade ou a perfeição, né? Mas vamos falar aqui de futuro, e toda vez que a gente fala de futuro, a tendência é a gente pensar num futuro melhor, certo? Eu sonho com o futuro. Até apareceu o Trump, eu não sei, mas aí o que acontece? Porque a gente tem essa noção de que futuro é progresso. Aliás, eu tenho que fazer um alerta, essa apresentação tem nudes. Tá? As moças vão gostar, eu acho, mas tem nudes. Então, só para... já dei o alerta, podem fechar os olhos, mas o que acontece? Há 2000 anos atrás, olha aí, primeiro nude, certo? A gente, quando queria fazer um herói, a gente fazia assim. Aí você passa, há 2000 anos, né, tecnologias digitais, impressão 3D, drone, inteligência artificial, e a gente faz isso. Aí você fala, o progresso é uma coisa bastante questionável, né? É como se naquele sonho que a gente tinha, qual é o sonho que a gente tinha com relação às pessoas? Que elas virassem, mais um nude, hein? Hashtag asminapira. Mais um nude. O que a gente sonhava? No Renascimento, a gente sonhava com um novo homem. O novo homem ia ser uma coisa espetacular, lindão. Né? Olha aí, o Da Vinci sonhava com isso. Aí passam-se, né, 500 anos, a gente tem isso. Alguma coisa não está dando certo. Então vamos voltar aqui para a questão das bananas. Pessoas. Se eu quisesse fazer sucesso aqui, né, se eu fosse um pouco mais demagógico, eu ia falar, gente, vamos pensar em pessoas. Aí todo mundo ia sentir uma coisa quentinha, né, dentro de si. Eu amo pessoas. Né? Mas, então, muita calma nessa hora, eu não quero fazer isso. A primeira questão é o seguinte, o que a gente entende por pessoas? Até que ponto a gente entende? De repente a gente não entende tanto. Então, eu peguei aqui uma definição chata. Se você pegar, quem fez economia aqui? Quando você faz economia, você define, né, o liberalismo assim, as pessoas são indivíduos que, quando tem várias escolhas, elas fazem, né, uma coisa racional, elas calculam aquilo que é mais benéfico para o seu próprio interesse. É assim que funciona o capitalismo, né? Você faz escolhas racionais. Hashtag só que não. E é isso que eu quero mostrar, que na verdade cada item desses vale a pena a gente questionar. Por exemplo, a noção de indivíduos. Eu, no meu sonho, a minha felicidade, parece papo de coach, né? Você é feliz? Qual é o seu objetivo na vida? Né? O indivíduo, tá? Eu falo, cara, não sei. E aí tem essa única palestra no mundo que tem lição de casa, tá bom? Porque o bom de palestra é que não tem lição de casa. Mas tem uns livros aqui que eu quero recomendar com vocês. Esse livro chama Todo Mundo Mente. O que acontece? O cara queria pesquisar sobre pessoas. Aí ele resolveu olhar o quê? Facebook, Instagram, Twitter. Aí o que acontece? No Facebook toda viagem é maravilhosa, todo filho é um gênio, toda mãe é sensacional, né? Todo mundo foi cara, não é possível, todo mundo está mentindo aqui. Aí ele descobriu que o único lugar onde as pessoas não mentem é no Google. Você não chega no Google e fala assim, olha, um amigo meu está com uma doença meio estranha, que dá uma coceirinha, você vai lá e fala que você está procurando alguma informação plausível. E aí ele mostra como que você pode usar esse tipo de informação, dados, mas dados de verdade, bons dados, para entender a realidade e, inclusive, no caso aqui, prestar melhores serviços. É só não olhar no Facebook, tá? Só olhar o Google que já é um bom começo. Um outro livro que eu gosto bastante, ele não está pelado, tá bom? Lamento, mas esse eu sou fã, tá? Esse quem paga pau aqui sou eu, tanto que eu fiz uma selfie. Esse cara aqui é o Darwin, né? Mas quando a gente pensa em Darwin, por que você gosta do Darwin, né? Darwin é aquela coisa de seleção natural, Animal Planet, né? A orca vem e pega a foquinha branca, vem a orca, bum, pega a foquinha. É a lei do mais forte, o mata-mata, seleção natural, né? O jacaré comendo, o que o jacaré come? Qualquer coisa, né? Então, bom, mas só que, de novo, não. O que é muito legal do Darwin
é que eu estava lendo esse livro aqui, que é muito legal, que ele tenta explicar a sociedade usando Darwin. Foi bom, então deve ser uma pancadaria, deve ser mata-mata, né? Deve ser uma coisa até meio nazista, sei lá eu tal. Não, ele chega à conclusão que o que trouxe a humanidade até aqui, incluindo o Borba Gato, tal, etc., não é um mata-mata, é que em algum momento a gente aprendeu o quê? A colaborar. Nós somos uma espécie que colabora. Eu nunca vi vocês, mas eu posso contar aqui uma história para vocês, um plano, a gente senta, a gente combina o jogo e a gente faz alguma coisa. Isso é inédito, formiga colabora com formiga, abelha colabora com abelha, mas só a gente é capaz de colaborar com quem a gente não conhece. E ele fala que isso é tão importante que todas as outras, várias coisas da sociedade têm a ver com isso. Por exemplo, criamos aqui uma regra do jogo. Como é que eu sei que eu posso confiar em você? Eu não conheço você ainda. Então, aí começa a ver a questão da reputação. E aí começa a ver, se você por acaso não seguir a regra do jogo e der um somebody love ali, o que eu faço a respeito? Até que ponto vale a pena você seguir as regras? Aí ele começa a ver uma série de coisas do nosso comportamento social que vem justamente de Darwin. Ele não precisou do filósofo, ele não precisou de uma religião, ele simplesmente chegou à conclusão que a nossa sociedade depende fundamentalmente de colaboração. E aí vem uma coisa que eu acho que vale a pena. Quem lembra da pirâmide de Maslow? Então, esquece, eu vou pegar aquele negocinho, Men in Black, né? Apaga, bum, apaguei. Por quê? O Maslow, veja só, não sei se vocês lembram dessa pirâmide, lá embaixo tem as necessidades biológicas e fisiológicas, aí vai até lá em cima que é a autorrealização. Essa é uma visão muito centrada num modelo de pensamento, de cultura, digamos, muito ocidental. Nem todo lugar é assim, tá? Tem gente propondo que existem outras maneiras de você colocar as nossas prioridades, onde entra não só a questão individual, mas a questão do pertencimento ao grupo, da questão do afeto, da questão do propósito, que são questões sociais. Por que eu estou trazendo isso? Maslow é essencialmente individualista. Darwin está mostrando que a gente não é individual, nós somos uma espécie social, a gente não se explica pelo indivíduo, tá bem? A gente também não é formiga, que todo mundo é igual, que aí depende da ideologia, né? Mas não, o Darwin eu acho que é muito interessante nesse ponto. E aí, essa notícia saiu ontem, eu achei muito interessante. Hoje, em inteligência artificial, é muito comum você criar algum tipo de situação para ver se a máquina aprende alguma coisa sozinha. E eles fizeram uma situação em que eles pegaram 2 times de robozinhos, né? E falaram, vocês vão brincar de esconde-esconde, mas não explicaram como é que era esconde-esconde. Não ensinaram nada. Falaram, olha, é o seguinte, se ele achar você, ele ganha ponto, se ele não achar você, ele perde ponto, se você foi achado, você ganha... E aí, inventa o jogo aí. O que eles descobriram depois de centenas de milhões? A máquina começou a jogar e ver quais eram as estratégias que funcionavam. Se fosse tipo mata-mata, é lógico, você mata todo mundo, sobrou você, ganhou. O que a máquina descobriu sozinha? Ela descobriu a cooperar. Os times começaram a cooperar, eles começaram a construir fortalezas. Aí quando ele construía fortaleza, o outro time começou a construir rampas. Então veja só, mesmo um robô, quando você deixa ele aprender sozinho, ele descobre que a cooperação é fundamental. Achei muito interessante. Então voltando para as hashtags, competição só que não, né? E hashtag tamo junto. Mas a questão é, a gente está realmente junto? Até que ponto a gente está favorecendo isso com essas novas plataformas? Então, aqui, complementando essa questão desse livro aqui, esse é um livro praticamente um livro de aeroporto, que é muito rápido de ler, muito facinho, tal, muito legal, que chama A Velocidade da Confiança. Eu acho que tem em português. Dá para resumir esse livro muito fácil. A questão é a seguinte, em ambientes onde as pessoas se confiam, certo? O que acontece? Tudo rola muito rápido e a um custo baixo. Tá bom? Você tem um time onde todo mundo confia, cara, não precisa fazer muita formalidade e tal. Agora, num lugar onde a confiança é baixa, a coisa emperra, a coisa não anda e tudo sai caríssimo, como alguns países que vocês já viram de perto, né? Então, o que acontece? Como é que a gente resgata a confiança? Como é que a gente cria ambientes onde a confiança prepondere? Quando você tem ambientes competitivos demais, você fala, competição é bom porque seleciona. Não, você elimina a confiança e as coisas não andam, simples assim.
Esse é um livro também interessante, que tem a ver com complexidade e tal, que é um tema que eu gosto, e ele faz uma simulação, ele faz um exercício que é o seguinte: imagina que você, no escritório, vocês estão sentados ali, direitinho e tal, mas você só pode falar com o cara de um lado e do outro, você não pode pular. Cada um só pode falar com um. Eu já vi empresa mais ou menos assim, se você vai passar alguém, você morreu. O que acontece? A coisa é muito emperrada. Se, por outro lado, todo mundo pode falar com todo mundo ao mesmo tempo, também a coisa não anda, vira Orkut, não é bom, vira happy hour, né? Mas tem uma certa dose de conectividade entre as pessoas em que as coisas florescem. Times multidisciplinares, quando você coloca na mesa vários participantes de disciplinas diferentes, isso costuma enriquecer. Tá? Esse é um livro muito bacana do Neil Ferguson, que chama A Praça e a Torre, em que ele tenta mostrar como que toda hierarquia acaba de alguma maneira sendo afetada por quem trabalha em rede. É o que está acontecendo hoje com a gente. Vocês viram na Arábia Saudita, os caras gastaram bilhões com defesa e foram atacados por drones, né? As redes são poderosas, a gente vive hoje numa sociedade em redes. E aí quando eu vi esse título, eu falei, nossa, a força das gravatas fracas, né? Eu não gosto de gravata, eu falei, não era gravata, é das ligações fracas. Porque ele fala o seguinte: quando você tem a liberdade de conectar e desconectar, ou seja, ligações que são liga, desliga, eu converso com você, falo com o outro, isso propicia uma dinâmica legal. Tudo que é muito amarrado, a coisa não anda. E isso deve fazer todo sentido para vocês. Esse é um paper, é um estudo que é fundamental numa disciplina chamada complexidade, e o título é simplesmente o seguinte: mais é diferente. Porque o que acontece? Eu não sei se alguém fez engenharia, eu fiz engenharia, que a gente costuma pensar de uma maneira muito linear, regra de 3. Né? Funcionou para 10, vai funcionar para 100, vai funcionar para 1 milhão. A questão não, mais é diferente. Uma coisa é você ter uma equipe de 10, outra coisa é ter uma equipe de 100. Uma coisa é você atender Pindamonhangaba, outra coisa é você atender São Paulo. Mais é diferente. Quanto maior é a história, começam a emergir outras complexidades. Isso daqui é super... Eu falei ontem com uma corporação e o cara pirou. Eu falei, nós temos 90 mil funcionários. Eu sei como é que é. Nós temos 90 mil funcionários, a gente compete com a fintech que cabe numa Kombi. É lógico que a fintech numa Kombi funciona bem, porque é meia dúzia de pessoas. Agora, vai fazer 90 mil pessoas funcionarem. É diferente, cara, é difícil. A gente tem uma experiência na BRQ que a gente criou, adotou uma plataforma, aliás, o próprio Facebook faz, chama Workplace, para tentar o quê? A gente tem milhares de funcionários espalhados no Brasil inteiro, em clientes e tal, e estava todo mundo desconectado. A gente criou uma plataforma em que eles podem se conectar, em que eles podem trocar ideia, eles podem formar comunidade, eles podem formar grupos, e isso está bombando. Porque de repente tem gente de uma disciplina, sei lá, o cara é contador, ele é o único contador naquele escritório, ele consegue conversar com todos os contadores e tal. Então a hora que você conecta as pessoas, pode ser interessante. Mas eu falei que eu ia contar de Medellín, que é uma cidade espetacular. Aliás, eu vou fazer um parêntese aqui, uma vez eu fui falar sobre Medellín na prefeitura, e aí me apresentaram uma pessoa tal, que vinha do mundo das startups, e aí quando eu falei de Medellín, eu falei, Medellín, Pablo Escobar. Eu falei, você está vendo muito Netflix. Na verdade, quando ele falou Pablo Escobar, o universo se bifurcou, porque eu falei, ou eu falo o que eu estou pensando e vou azedar a reunião que nem começou, ou eu vou dar uma de bonzinho e vou engolir. Adivinha o que eu fiz? Eu falei, o que eu pensar. Eu falei, desculpa, você está assistindo muita Netflix, Medellín é uma cidade que se reinventou. Aí o cara continuou, eu falei, nossa, o Pablo Escobar daria um excelente COO de startup. Aí o universo se bifurca de novo, eu falei, eu falei, desculpa, não, você não pode achar que um narcotraficante, assassino, monstro, ele pode ser bom em qualquer operação. Então, veja essa questão do subir a cabeça do híbrido, como muitas vezes você tem gente que descola dos valores mais básicos. Bom, Medellín era um projeto que eles tinham chamado um bando de gringo para ajudar com algumas questões da cidade. Eu falei, cidade, eu adoro esse tema, cara, eu quero ajudar, quero participar e tal. E eu fui lá. Aí eu cheguei lá e eu era um dos poucos latinos, muitos dos gringos não falavam espanhol, não conheciam Medellín, não conheciam nada, e eu comecei a ficar um pouco incomodado. Eu falei, quem são esses gringos para chegar numa cidade de milhões de pessoas, uma super cidade legal, e ficar determinando as coisas, né? E aí isso me fez lembrar de uma outra cidade. Aqui isso para mim é lugar sagrado, tá bom? Isso é lugar sagrado, isso é a Ágora em Atenas, é onde nasceu a democracia ocidental, tá bom?
Não vai ter nenhum grego pelado, lamento informar, nesse dia não tinha nenhum, não vai ter nude. Mas então, se você estivesse na Grécia clássica tal, aí você tem uma ideia de uma startup na Grécia. Né? Eu tive uma ideia, estou aqui pelado, tive uma ideia. Aí ia chegar um cara gordinho, um velhinho, e falou, mas o que você quer com a sua startup? Eu quero fazer o bem. Defina bem. Não, bem é tornar as pessoas mais felizes. Defina felizes. E ele ia sabatinando, certo? Quem é esse cara? Sócrates. Com esse cara chato nasceu a filosofia, a ciência ocidental, a democracia, o quê? Perguntando, questionando. Quem disse que você sabe o que você sabe? Lembra da história do só sei que nada sei? Bom, depois mandaram ele tomar veneno, mas antes disso ele fez muita coisa, tá? Então o que acontece? Eu dei uma de Sócrates lá com os gringos, porque os caras tinham umas ideias de louco para Medellín, umas ideias meio mirabolantes. Eu falei, gente, na boa, defina bom. Por que você acha que essa solução é boa para os caras? E aí tem um outro episódio da filosofia grega, que é o seguinte, o Sócrates estava lá enchendo o saco de todo mundo, e um dia ele trombou com um sofista. O sofista era o cara que ensinava as pessoas a falar em palestra no palco, assim, não, estou brincando. Sofistas, eles ensinavam oratória. Ele chegou para um sofista, e ele perguntou para o sofista, sofista, o que é o belo? Hein? Pergunta difícil. O que o sofista respondeu? Quem? É uma resposta meio esquisita, mas quer dizer o seguinte, belo para quem? Porque não tem uma definição universal. Né? Então, quando esses caras vinham com essa história aí, eu falava, gente, é bom, mas bom para quem? Bom para a classe alta de Medellín, para a classe baixa, para a periferia, para o centro, para o jovem, para o velho, por onde que a gente começa, que são essas decisões que o poder público tem que tomar. E aí eu apelei, né, para um livro que eu tinha lido, que é muito legal, que chama Culturas e Organizações. Esse cara é um antropólogo, ele queria criar uma maneira de comparar as culturas dos países. Como é que você compara culturas? Aí ele imaginou 4 critérios. Acho que era hierarquia, relação com o sexo oposto, relação com incerteza. E aí o que acontece? Quando ele foi para a Ásia, ele descobriu um 5º critério, que era a relação com o tempo, porque o asiático pensa a longo prazo. Tá bom? E aí ele tem um livro super legal, muito bacana para você entender as culturas diferentes, e eu usei esse livro aí para apoiar a minha ideia, porque eu tinha um plano, certo? E eu queria mostrar que o meu plano era mais legal. Como é que o meu plano era mais legal? Seguinte... Eu entrei no site desse cara aí e coloquei Estados Unidos, quais são os valores dos Estados Unidos? Tem um valor aqui que é individualismo, vocês conseguem ver o número? Individualismo 91. Quem está chocado? Eu não estou. Né? Porque imagina, Trump, qualquer um, né? My Way, o Sinatra cantando My Way. Individualismo é a cara da América. Quanto que isso dá para a Colômbia? 13? 13. Se você vai ver o individualismo num país latino é muito mais baixo. As pessoas nem topam quem é muito arrogante, as pessoas não topam quem é muito aparecido, as pessoas não topam quem é fominha. Porque o cara, quem é fominha, não divide a bola, ele não joga o jogo com os outros. Então, num país latino, o relacionamento com a comunidade, com o grupo, com a família é muito importante. Então, eu fiz para eles uma proposta que não pensava como um gringo individualista, pensava como um latino social. Nós somos sociais, a gente abraça, a gente beija, a gente conversa, etc. e tal. E a gente acabou ganhando essa história, tá? Então, voltando para aquele texto chato lá, que fala que a gente faz cálculos, né, para tomar decisão, vamos lá, essa é uma parte que eu acho que espero não estar exagerando. Quem for para o Vaticano, isso está lá no Vaticano, chama Tiziano, vou dar um destaque, tem 2 velhinhos, um apontando para cima, um apontando para baixo. Quem está apontando para cima? Platão. Por que ele está apontando para cima? Vai chover? Não. Ele está apontando para cima porque ele fala, olha, esse mundo é uma porcaria. A banana estraga, não vai ter mais banana, eu estou ficando careca, eu estou ficando gordo, está caindo tudo. Esse mundo não é legal, esse mundo é um mundo transitório. Esse é um mundo não é legal. O que é legal é o mundo das ideias, é um mundo universal. As verdades são universais, a matemática é universal, a geometria é universal. Quem fez engenharia já viu essa história. Se você faz engenharia, a mesma prova que você tem na China, você tem em Dubai, você tem na Tanzânia, e a resposta é a mesma, porque são coisas universais. Do lado tem um cara dizendo assim, muita calma nessa hora, tio. Não é bem assim, esse mundo é bacana, vamos entender esse mundo é rico. Quem é esse cara? Aristóteles. Tá? Aristóteles, ele pensou política, Aristóteles pensou ética, Aristóteles pensou biologia, entendeu? Eu gosto dessa história. E aí, essa notícia eu vi hoje. Sabe essa história que menina não gosta de exatas? Ah, menina não faz engenharia, menina não faz ciências, menina não... Ai, deve ser a dominação do macho opressivo.
né? A sociedade opressora dos estereótipos. É aquela coisa, ela ficou vendo o Bambam em Pedrita quando era pequena, então ela acha que ela tem que ser uma Pedrita e tal. Na verdade, o que esse estudo mostra, que é muito interessante, que é o seguinte, voltar lá, eles percebem o seguinte, que meninas vão menos para exatas porque meninas têm antes facilidade para leitura. As meninas começam a se envolver com leitura antes. E por essa afinidade com a leitura e com as ciências humanas, não é que elas fogem da matemática, elas não têm dificuldade. Os caras fizeram um teste, a dificuldade é a mesma, mas elas têm mais afinidade com humanas. O que é legal, o problema são os meninos que vão para exatas que não têm afinidade nenhuma. É isso que me preocupa. Né? O que me preocupa é justamente não ter afinidade nenhuma com humanos. E esse é um livro muito legal que eu estou lendo nesse momento agora. A imagem não está com defeito, tá? A imagem é de propósito. Ele chama A Metade Oculta, tanto é que metade da capa não aparece. E o que ele faz um questionamento bastante interessante. Ele é um jornalista de ciências no Reino Unido, em que ele fala o seguinte: olha, na boa, eu trabalho com ciência faz tempo, e mesmo quando a gente tem toda a certeza do mundo, 50% é acaso. Mesmo quando você mapeia o DNA de alguém, 50% é acaso. Mesmo quando você tem certeza que tudo vai dar certo, 50% é acaso. Então, calma, muita calma. Nessa hora, a gente tem que começar a reconhecer que a nossa certeza tem limites. O mundo é mais rico do que a gente imagina. E ele fala uma coisa que eu acho que é muito importante, ainda mais na hora de falar de gringo, que não necessariamente os conhecimentos viajam. Por exemplo, aquilo que se aplica em São Paulo, talvez não se aplique no Rio. Aquilo que se aplica no Rio, talvez não se aplique em Porto Alegre. Não necessariamente o que deu certo aqui vai dar certo lá. A gente nunca tem certeza. É uma super lição de humildade. Né? Então, eu estou tentando chamar a atenção aqui para a gente deixar de ser preguiçoso e pensar em termos universais, botar a mesma regra para todo mundo e levar em conta que o mundo é complexo, tá? E aí, esse é um exemplo, uma referência mundial de tecnologia, é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, tá? Eles estavam preocupados com a questão do carro autônomo. Imagina um carro autônomo, né? E aí eles imaginam a seguinte situação: você está dentro de um carro autônomo, você não pode fazer nada. Aí o carro autônomo está em alta velocidade, aí de repente ele não vai frear, ele tem que escolher: eu mato 4 velhinhas fofas que estão voltando da missa, ou mato 5 influencers do YouTube. Ele tem que escolher, né? Aquela escolha difícil, né? Dramática, né? Dá para engatar ré, né? Vou bater. Então o que acontece? Eles fizeram uma brincadeira online em que você vai lá e você fala: olha, eu mato os youtubers. Bom, agora a próxima pergunta: e se fossem 3 crianças e 5 velhinhos, 3 gordinhos e 5 magrinhos? E ele vai fazendo todas as combinações possíveis. Para quê? Para chegar numa solução. Uma solução universal, certo? Sabe qual foi a solução universal? Não tem solução universal. As respostas variam conforme os valores. Na Ásia, os mais velhos são mais valorizados. No Ocidente, as crianças são sagradas. Né? Mãe, pai, isso varia. Então isso quer dizer o seguinte: se tiver um carro autônomo, a hora que eu saio de São Paulo e vou para Ribeirão Preto, vira chavinha. A hora que eu vou de Ribeirão Preto, eu vou para Curitiba, vira chavinha. Porque não tem, se eu for para a Argentina, vira chavinha, não tem critério único. Então a gente tem que descer um pouco do salto alto. Olha as conclusões. É uma zona, 10 minutos, meu Deus do céu. Racional. Esse é um livro bacana que fala que, na verdade, a gente não é tão racional assim. Esse cara está no TED. Ele falou: olha, é o seguinte, a gente nunca toma decisão racionalmente, tá? Esquece, isso é besteira, a gente faz tudo do ponto de vista afetivo, todas as nossas decisões são afetivas, né? E aí, esse é um livro muito bacana também, que ele tenta mostrar que, na verdade, por mais que a gente se considere racional, a gente sempre pensa de uma maneira mágica. Toda vez que eu ponho calça branca, chove. Tá vendo? Isso me aconteceu porque 3 semanas atrás eu tratei mal não sei quem, é inevitável. Tá? Aí ele fala: bom, mas não precisa ficar com vergonha, porque isso é bom, porque as pessoas otimistas, elas saram mais rápido, elas fazem mais coisas. Então, um certo grau de irracionalidade é bacana. Tá? Mas aí a gente vai para a parte de objetivos pessoais. Vocês leram esse livro, baita best-seller, Sapiens? Ele tenta explicar a história humana desde o começo, é muito legal. Tal. E parecido com a história do Darwin, o que ele coloca que a coisa chave para a história humana, foi histórias. A gente conta histórias e nós todos acreditamos na mesma história, e quando a gente acredita na mesma história, a gente faz coisas legais juntas. Um país é uma história, um povo é uma história, uma família é uma história, eu sou uma história. Aliás, quando eu não consigo contar minha própria história direito, eu estou deprimido. Né? Quando você consegue contar a sua própria história, isso é muito legal, porque uma dificuldade gigante que quem trabalha na área técnica tem é contar uma boa história.
conseguir cativar corações e mentes. Isso é muito ruim, por isso que eles me contratam às vezes. Esse cara aqui é uma referência bacana numa disciplina de internet que é legal, que chama Experiência do Usuário. E ele fez uma palestra lá com a gente na BRQ, ele falou uma coisa interessantíssima. Eu errei porque esses anos todos, eu como professor, eu ensinei a focar no usuário. Mas no que eu encaro as pessoas como um indivíduo, eu vou criar uma geração de egoístas, narcisistas, vaidosos, impacientes. Não pode. Olha o que a gente fez, essa molecada é autista. Não ouvem, não falam, não conseguem se relacionar. Como é que a gente recupera a visão de que tudo se relaciona com tudo? Isso é fundamental. E aí essa história de benefício que eu tinha comentado com vocês, tem uma palavra grega chamada filotimo. Filotimo é fazer a coisa certa. Todo mundo sabe qual é a coisa certa. Quem é esse cara? É o Mahatma Gandhi? Não. Ele é o presidente da Microsoft. O que você imagina a Microsoft? Uma empresa truculenta, né? Capitalista. Olha como é que ele abriu um evento. Haja de uma maneira tal que os efeitos das suas ações sejam compatíveis com a permanência da vida humana genuína. Ele é um cara técnico. As coisas estão mudando. Mesmo o pessoal técnico está começando a se preocupar com o impacto. Olha o que ele falou. Não é mais hora de pensarmos no que computadores podem fazer. É hora de pensarmos no que os computadores devem fazer. Impacto, de novo. Tá bom? Confiança, olha que legal. Aliás, para quem alguém tiver interesse, esse daqui é um site bacana, que eles têm praticamente um kit ético. Como é que você confere se o seu projeto é ético? E tem 8 zonas de risco: privacidade, viciar as pessoas, abusar, vigiar, aumentar a desigualdade. As coisas estão mudando, a gente tem que começar a descer do salto alto. Então, quando vem, sei lá, engenheirão, pessoal de exatas, e fala, desculpa, mas... pulei. O que é isso daqui? É um quadro? É uma pintura? Isso é um cemitério de bicicletas na China, porque essas bicicletas que estão por aí é mais fácil jogar fora do que consertar. Impacto. O que é isso daqui? Pollock, algum quadro moderno? Plástico. Plástico começou há 2 gerações, já está no nariz da tartaruga. Vocês já viram essa história. Impacto. É muito rápido fazer estrago. Aliás, é muito mais rápido fazer coisa ruim do que fazer coisa boa, né? Vocês sabem disso. Né? Fazer coisa boa dá um trabalho danado. Isso daqui é uma iniciativa bacana, em que você coloca ali, você entra no site, você responde como é que é seu estilo de vida e ele conta quantos planetas você precisa. Eu preciso de 3,2 planetas. Deve ser porque eu falo muito. Não, mas esse é o meu footprint. Se fossem 7 bilhões de pessoas como eu, precisaria de 3,2 planetas. Né? O Brasil até que não está tão mal na foto, os outros países estão pior, mas quando um cara fala que ele eu sou técnico, eu só penso em 0 e 1, eu falo, sabe o que é esse 0 e 1 aí, esse monte de 0 e 1? 7 bilhões, tio. Você teve uma ideia? Multiplica por 7 bilhões. Não, o sonho... Pega, você é publicitário, você cria uma campanha dizendo que as pessoas, para ser felizes, têm que comprar um Land Rover. Legal, eu adorei a ideia, multiplica por 7 bilhões. 7 bilhões de Land Rovers, onde a gente vai parar? Né? E aí tem um livro que é interessante, que tem a ver com a gente aqui, que ele chega à seguinte conclusão. Ok, os organismos crescem e morrem, as empresas crescem e morrem, mas cidades não morrem. Quer ver? E aí tem esse exemplo. Lá em cima à esquerda, Hiroshima. Bombardeamos, voltou. À direita, Berlim, bombardeamos, voltou. Embaixo, São Francisco, terremoto, voltou. Por que cidades voltam? Por que elas não morrem? Porque empresas, elas vão se tornando cada vez mais eficiente, ela engessa. No que ela engessa, o mundo continua se mexendo, vem os micos pretos, ela não consegue acompanhar e morre. Cidades, elas respiram, elas são flexíveis, elas permitem todo tipo de conexão. Então, cidades, como é que a gente recupera esse ambiente em que tenha oxigenação e as coisas não engessem? Em termos de satisfação, tem um livro que é bacana, que ele questiona assim, quem foi que inventou que felicidade é a melhor coisa do mundo? Quem foi que inventou essa história do happiness, né? Shiny happy people, vou dançar assim. Quem foi que inventou? A vida não é assim, felicidade é uma coisa muito volátil, né? E essa história do interesse próprio, eu vou pular esse vídeo aqui, depois se der tempo a gente mostra uma dinâmica, tá bom? Ele vai tentar mostrar, esse vídeo aqui mostra como que as pessoas acabam se segregando com muita facilidade, eu vou demonstrar depois. Mas vamos voltar aqui para o Darwin. Eu tenho visto vários livros, vários assuntos, muitas coisas que têm a ver com complexidade, e teve um aprendizado que eu achei que é legal para todos nós aqui. No mundo complexo, ninguém controla nada, mas todos influenciam. É o que está acontecendo hoje.
Tem gente sendo eleita pelo WhatsApp, todos influenciam, mas ninguém controla. E ele fala uma coisa interessante, não só na natureza, mas na sociedade humana, as coisas que são realmente fecundas, tem 4 pilares: diversidade, se faltar diversidade, acabou. Se tiver diversidade demais também é uma zona. Conexão, a gente tem que estar conectado, né? A gente tem que ter interdependência, tipo, o que eu faço afeta o que você faz, né? Eu sei o quanto você me afeta e a gente pode se adaptar. Quando isso acontece, a gente consegue não morrer, a gente consegue se reinventar, a gente consegue ser fecundo. E aí esse é o final da palestra, 5 minutos certinho. Eu gosto muito da história do Ulisses. Você lembra Ulisses? Troia, o cara vai lá, sai da guerra, se perde. Eu nem sei como é que ele se perdeu tanto, não é tão grande assim o Mediterrâneo, é pequenininho, mas ele ficou anos lá perdido. Tudo bem, ele achou umas ninfas, eu sei da história, eu sei. Mas o Ulisses demorou um tempão para voltar para casa, tá? Aí ele volta para casa, encontra a Penélope, ele fala, pô, finalmente eu alcancei a eudaimônia. Que diabo é eudaimônia? Acontece que no pensamento grego, clássico pelo menos, você não tem uma palavra para felicidade, nesse sentido de happiness, né? Feliz, que nem coach fala, né? Você não tem feliz, você tem eudaimônia. O que é eudaimônia? Para traduzir isso, a gente precisa de 6 conceitos: autonomia, desenvolvimento pessoal, aceitação de si mesmo, propósito, domínio do seu ambiente e relações positivas. E eu pergunto, aonde foi que nos últimos 2000 anos a gente perdeu isso? Por que a gente esqueceu disso? Os caras sabiam que a gente não consegue ser feliz se a gente não tiver relações positivas, se a gente não tiver um senso de propósito, se você não conseguir atuar no seu ambiente. Tá? Eles já sabiam disso, a gente esqueceu. A gente tem que recuperar em tudo que a gente faz. E uma boa maneira de traduzir isso é florescer. Como é que você faz com que uma cidade floresça, com que uma empresa floresça, com que pessoas floresçam? Porque as pessoas são diferentes. Você vai precisar de mais luz, você vai precisar de mais sombra, você vai precisar de mais água, né? Eu sou um cacto, basicamente, mas tudo bem. Como é que você faz para as pessoas florescerem? É uma mentalidade de jardineiro. E vamos lembrar agora da banana. A banana é o oposto do jardineiro, porque a banana a gente planta tudo igual para todo mundo igual. Aí o que acontece? Uma hora vem o fungo mico preto e acabou a banana. A questão é como é que a gente cria ambientes, uma sociedade, serviços que permitam que as pessoas floresçam. Meus caros, todos os livros que eu comentei com vocês aqui estão nessa URL, estão nesse link, que é o leiavaleapena.tumblr.com. Eu costumo compartilhar os livros que eu gosto bastante. E muito obrigado, era isso que eu tinha para falar para vocês. Acabou, é isso. Certinho, muito bem.